Oi, gente, tudo bem por aí? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana buscando conhecer na palavra de Deus aquilo que ela nos ensina a respeito de oração. Vimos a respeito de quem Deus é, como ela revela, né? Como a Bíblia revela quem é Deus. Vimos Deus Pai, como Pai amoroso, que nós podemos chamar de Paizinho. Vimos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que intercede por nós, que nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas ele nos ajuda orando de fato. E vimos Jesus como nosso mediador, como o único caminho que nos leva de volta a Deus, né? E entendendo, então, né, a Trindade, entendendo essa revelação que a Bíblia traz sobre Deus, em Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7, 8 e 9, vão dizendo, né, dessa relação do Espírito Santo que vai nos trazendo a convicção de que nós somos filhos de Deus, a convicção de que somos herdeiros de Deus, a convicção de que ele é um pai, que nós podemos clamar a ele como pai, como paizinho, Abba, pai. E nesse texto traz algo bem interessante, diz assim, agora vocês são filhos, mas teve uma época em que vocês não eram filhos, porque vocês ainda não tinham um mediador que é Jesus Cristo, que veio morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Então, nessa época que nós não éramos filhos, nós não conhecíamos a Deus, como de fato ele é. E aí o texto no verso 9 do capítulo 4 de Gálatas diz que agora nós conhecemos. E é isso que nós vamos ver hoje. Que o principal propósito da oração, é claro que a gente tem várias características da oração e o efeito da oração, né, em toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, mas o principal, o que começa, o principal objetivo da oração é conhecer a Deus e desfrutar da presença de Deus. Essa é a base da oração. Mas é interessante porque a Bíblia traz essa explicação, mas se a gente olhar para a nossa realidade, nós vamos acabar, talvez todos nós, ou a maioria de nós, acabar entendendo que nós nos relacionamos com a oração de uma maneira diferente. Na maioria das pessoas, na maioria das vezes, e a maioria das pessoas, elas olham para a oração entendendo que a oração é uma maneira de conseguir algo de Deus. Pensa aí um pouquinho na sua oração e traz aí essa reflexão. Né? Quando eu estava preparando aqui, pegando esses textos ali do livro que a gente tem estudado toda semana, eu fiquei pensando na minha oração, né? Porque normalmente nós oramos a Deus, pensando em conseguir algo, olhando para uma necessidade. Então, por exemplo, se a nossa carreira profissional, se as nossas finanças passam por problemas, nós corremos orar. Se os nossos relacionamentos não estão bem, em casa, com filho, marido, com pai, mãe, irmãos, amigos, se os nossos relacionamentos não estão bem, então a gente vai orar. A gente, então, entende que a oração é meio que uma maneira da gente obter algo. Não está bem, eu não estou bem, alguma situação na minha vida não está bem, então eu corro orar. Isso quer dizer que não é errado. A Bíblia apresenta isso, né? Ela diz, olha, apresente a Deus as suas petições, coloca ali o seu coração diante de Deus. Mas o que a Bíblia está pontuando aqui para nós, e que vale uma reflexão, é que o objetivo principal, a base da oração é conhecer a Deus, como diz aqui Gálatas 4. É conhecer a Deus e desfrutar da presença dele, né? Mas as nossas orações, normalmente, elas não são muito variadas. Talvez, vamos pensar aí, nas nossas últimas orações, né? De repente, a gente vai chegar à conclusão de que, na maioria, em geral, as nossas orações se consistem em petições, em pedir,
também em pedir perdão, alguma confissão, se a gente acabou de fazer alguma coisa errada. E raramente a gente vai para o momento de oração simplesmente porque o nosso coração deseja ter um tempo prolongado de adoração e louvor a Deus. Né? Então, parece que nós somos impulsionados a orar quando as coisas estão difíceis. Nós somos impulsionados a orar quando algo não está bem. E a Bíblia apresenta que isso é uma parte da oração, isso é legítimo, mas não é a base, não é aquilo que deve nos impulsionar. A oração, ela deve nos impulsionar, né? Nós devemos ter o desejo de ter ali um tempo prolongado na presença de Deus, simplesmente porque Ele é Deus. Simplesmente porque Ele é o meu Pai. Porque é muito bom passar tempo com Ele. Então, é uma outra perspectiva que a Bíblia traz a respeito da oração. Agora, cabe aí uma pergunta para nós, né? Se nós só oramos quando as circunstâncias nos obrigam a isso, então nós temos no nosso interior um desejo, né, de orar, mas não de uma forma positiva. Nós temos o desejo de orar, ou somos levados, obrigados a orar, porque alguma coisa não está bem. Isso não é bom, né? Nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que Deus está lá. Nós sabemos que Deus ouve a oração. Mas, quando nós só buscamos em oração, quando as coisas não estão bem e nos obrigam a orar, sabe aquela coisa assim? De, eu já fiz de tudo, agora só me resta orar. Ou as coisas estão tão difíceis, não consigo resolver, então eu vou orar. A situação difícil nos obrigando a orar. É como se nós víssemos Deus, né? Tivéssemos a tendência de ver a Deus só como um meio através do qual nós conseguimos coisas para nos fazer felizes. Então, Deus é alguém que pode me ajudar nessa situação para eu me sentir bem, para resolver essa situação. Então, Deus é um meio para resolver, para me fazer feliz, para me ajudar nessa necessidade. Então, se as nossas orações se baseiam só em petições, se as nossas orações se baseiam só na obrigação, porque a situação me empurra a orar, eu estou olhando Deus simplesmente como alguém que eu posso usar para me ajudar. Né? E nós não olhamos Deus como Deus. Nós olhamos, Deus, o que eu posso conseguir de você? Quando nós deveríamos olhar para Deus e dizer, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer melhor. Agora, como é que isso pode mudar? Né? Se nós, de repente, identificamos que a nossa oração, ela, na maioria esmagadora das vezes, é uma oração só de petição, é uma oração só de clamor e desespero, porque a situação está me obrigando a orar, né? Como é que isso muda na nossa vida? Como é que isso pode mudar na nossa vida? Para que a gente viva de uma maneira intensa, de uma maneira completa, de uma maneira plena a oração, que começa nos impulsionando a orar, porque nós queremos passar tempo com Ele, queremos conhecer a Deus melhor, queremos estar na presença desse Pai amoroso. Como é que muda, como é que pode mudar a nossa vida de oração? Existe uma coisa. Vamos lá. Como é que pode mudar? Quando nós nos voltamos para Cristo. Quando nós entendemos o impressionante e custoso sacrifício que Ele fez por nós. Quando nós transferimos a nossa confiança, as nossas esperanças
para Cristo. Quando nós buscamos a graça e a aceitação de Deus através de Cristo. A partir desse momento, nós começamos a perceber, com a ajuda do Espírito Santo, a grandiosidade dos benefícios, das bênçãos em Cristo. Nós começamos, através do Espírito Santo, a sentir um desejo de conhecer e amar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode me beneficiar, mas por quem Ele é. O seu amor, o seu cuidado, né? Conhecer ali o que Ele pensa a respeito de mim, o amor que Ele tem por mim, demonstrado através do sacrifício de Jesus. E o sacrifício, a Bíblia diz que o amor de Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, aquilo que Ele realizou na nossa vida, nos constrange. Então, é buscar isso, buscar mesmo, dizer Espírito Santo de Deus, que o sacrifício, o amor de Cristo, né, revelado, o amor de Deus revelado em Cristo, me constranja. Mude a minha maneira de proceder em relação à oração. Que esse amor, ele de verdade toque a minha vida, me preencha, haja na minha vida, para que eu responda, né? Responda a esse amor. Não responda ao interesse, mas responda ao amor. E quando nós fazemos isso, toda a popularidade, o status que o mundo proporciona se tornam coisas superficiais e irrelevantes. Não que a gente não vai continuar pedindo. A Bíblia diz que Deus, como nosso Pai, ama dar coisas boas aos seus filhos. É isso que a Bíblia diz. Ele ama dar coisas boas aos seus filhos. Mas vamos fazer colocar um exemplo aqui. Né? Quem é pai, mãe, pode entender melhor, mas quem é filho também dá para entender, e todos nós somos filhos, então esse exemplo acho que cabe para todos nós. Imagina o coração de um pai e de uma mãe, se o filho que eles têm só chega e pede coisas. Só pede. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Não tem nenhum outro tipo de diálogo, não tem nenhum outro tipo de relacionamento. É um filho que só chega para os pais e pede alguma coisa. E diz, eu preciso e vocês precisam me dar. Eu não estou bem, vocês precisam resolver essa situação. E só pede, 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 pede. Nunca tem nenhum outro tipo de conversa. Não tem nenhum outro tipo de relacionamento. Como é que você acha que se sentiria um pai e uma mãe? Né? Assim. Sentiria que o filho só tem interesse neles se eles derem alguma coisa. Então a Bíblia diz, olha, como um pai, Deus ama dar coisas boas aos seus filhos. Ele ama, por isso que a Bíblia fala, peça sim, coloque o seu coração diante de Deus, mas que não seja essa sua motivação. Que a nossa motivação seja conhecer esse Pai maravilhoso, estar na presença desse Pai maravilhoso, né? Essa deve ser a nossa motivação. E nós podemos ter isso na nossa vida, né? Nós podemos ter esse tipo de comportamento, de conduta, quando o Evangelho, a graça, o sacrifício de Jesus realmente tocam o nosso coração. Realmente criam raízes no nosso coração. É através do sacrifício de Jesus e o que Ele fez por nós na cruz, quando nós vivemos essa experiência de termos sido salvos, de termos sido perdoados, através dessa experiência de conhecermos verdadeiramente o nosso Salvador, é através disso que vai mudar a nossa motivação. Nós vamos ser de verdade tocados no mais íntimo do nosso ser, por aquilo que o nosso Salvador fez por nós. E isso vai fazer, e isso faz toda a diferença.
faz com que nós respondamos a esse amor. Faz com que nós desejemos conhecer esse Deus que preparou todas as coisas para vir e trazer a salvação, trazer o perdão, trazer vida e vida em abundância, trazer vida eterna. Quando nós, então, somos constrangidos por esse amor, nós respondemos da maneira correta. Nós buscamos a Deus com as motivações corretas. E aí, então, nós vivemos todas as bênçãos, todas as promessas, tudo aquilo que Ele, como um Pai amoroso, deseja realizar na nossa vida. Nós não buscamos, né, com interesse ou por medo porque pecamos, virá um castigo, mas nós buscamos com a motivação correta, porque nós amamos e honramos a Deus, o Pai. A motivação do nosso coração. Então, quando a Bíblia apresenta a oração, ela meio que começa a querer descortinar a nossa vida. Meio que trazendo, né, uma revelação. Trazendo uma confrontação. Qual é a motivação do nosso coração quando nós oramos? Se de repente nós chegarmos à conclusão, realmente, eu percebo que a maioria das minhas orações se baseia em petição. Que realmente eu olho para Deus como aquele que vai me beneficiar, aquele que vai fazer alguma coisa por mim. Que bom, Ele faz, mas que não seja essa a nossa motivação. E para que isso aconteça, para que nós tenhamos a motivação correta a orar, nós precisamos nos encontrar e nos deixar ser tocados pelo sacrifício que um dia foi feito por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor traga uma revelação ainda mais profunda sobre quem é Jesus e sobre o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E que isso de verdade constranja o nosso coração. E que, através desse amor tão maravilhoso que nos atraiu, continue nos atraindo. E que nós respondamos a esse amor com o desejo de conhecer mais a Deus, com o desejo de estar na presença dEle, como filhos que desejam estar na presença do Pai, porque Ele é o Pai. Não pelo que Ele pode me oferecer, mas por quem Ele é. Que Deus nos abençoe. Vamos orar um pouco sobre isso. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos confronta, que nos instrui. E, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue ministrando o nosso coração. Que o Senhor continue agindo na nossa vida. Que o Senhor continue trazendo a nós entendimento. Não apenas entendimento aqui, mas que desça ao nosso coração. Que crie raízes no nosso coração. Convicções muito profundas. E para isso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos e pedimos, vem, transforma o nosso coração. Ministra a nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos. Nós estamos querendo aprender sobre oração. Então, que em nome de Jesus o Senhor transforme, o Senhor conserte, o Senhor, ó Deus, realize a mudança que precisa ser realizada, para que as motivações do nosso coração te agradem, ó Deus. E quando o Senhor olhar para o nosso coração, o Senhor veja a motivação correta. O Senhor não encontre interesse, o Senhor não encontre uma busca pelo Senhor só porque as coisas estão difíceis, mas que o Senhor encontre gratidão, amor, desejo pela Tua presença, desejo por aquilo que o Senhor é. Porque todas as outras coisas, elas virão como consequência, mas que elas não sejam o principal. Que o principal seja estar na Tua presença, como filhos
que desejam estar com o Pai, simplesmente porque Ele é o Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos ajude, Senhor, que esta semana seja uma semana onde as nossas orações mudem. Que essa semana seja uma semana onde as nossas orações comecem a ser impactadas pelo sacrifício que um dia foi feito por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Eu quero pedir por cada um dos teus filhos que o Senhor realize a tua vontade, o teu querer, a tua transformação em cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Ele continue ministrando o nosso coração. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.